Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba aqui no YouTube do Brasil, que é a sua casa do futebol africano aqui na plataforma, hein, cara? E essa é uma live, esse é um vídeo que a gente não queria fazer, querendo ou não, mas é o vídeo da eliminação do Senegal, que acabou de ser eliminado. Eu gravo logo depois da derrota do Senegal para a Inglaterra, trajado com a minha camiseta aqui, ó, do Sadio Mané, tá bom? Lá, que a gente tá vendo lá no @pontalancapdl, lá na loja do Ponta de Lança também. Porque hoje, cara, mesmo sem Sadio Mané, que não foi para essa Copa do Mundo, Senegal acaba de ser eliminado nas oitavas de final para a Inglaterra, num jogo bem complexo no primeiro tempo, num jogo bem previsível no segundo tempo, mas Senegal parece que de fato bateu no teto. Não só por não ter Sadio Mané, porque o Senegal sem o Sadio Mané fez bons jogos nessa Copa do Mundo, mas o Senegal que hoje contra a Inglaterra foi sem um cara que pra mim é primordial nessa seleção e que hoje fez muita falta, tá? Gana Gueye, ele que jogou os 3 jogos da fase de grupos por Senegal, o cara ali da primeira bola de Senegal, o principal ladrão de bolas de Senegal, ali no meio de campo, hoje não jogou e fez muita falta nessa equipe contra a Inglaterra, né? Lembrando que Senegal começou com uma formação muito parecida com a do último jogo, né? O Gana Gueye estava suspenso, não jogou esse jogo, então quem jogou foi Nampalys Mendy e o Cis, tá? E esse meio de campo hoje realmente não deu conta das transições ofensivas da Inglaterra, que tem de fato muitas boas peças, né? Com Saka, Foden também, o Harry Kane, e também um meio de campo muito bom. E mesmo assim, no primeiro tempo, o Senegal fez uma boa primeira etapa, Senegal teve as melhores chances na primeira etapa, teve cerca de 3 boas oportunidades, uma com o Ismaila Sarr, ali depois dos 20 minutos mais ou menos, e depois uma ou 2 bolas ali com Boulaye Dia, o centroavante do Senegal, que poderia ter feito gol, mas parou no Pickford. Ou seja, Senegal no primeiro tempo não teve o controle do jogo, e a posse de bola foi da Inglaterra, mas Senegal teve as principais chances. Só que quem não faz, leva. E ainda mais, a gente está falando de uma Inglaterra que realmente tem boas peças, tá? Uma Inglaterra que realmente já vem de um ciclo lá de 2018 também. Parece que pode começar a bater o teto desse ciclo agora em 2022, bater o teto positivamente, né? Chegar aí com uma geração ainda mais amadurecida, tá? E Senegal não jogou contra qualquer seleção, tá bom? E aí, mesmo tendo não jogado melhor, mas tendo as principais chances de fazer gol no primeiro tempo, aí a Inglaterra foi lá e fez o gol ainda no primeiro tempo, tá? Mesmo com o Senegal tendo as principais chances, tá? Mesmo não controlando o jogo, mas aí é aquela coisa, né? Em jogo grande como esse, se tiver a oportunidade de fazer gol, tem que fazer, porque lá na frente tem Bukayo Saka, tem Foden e tem um cara chamado Harry Kane, apesar do Henderson ter sido o cara que fez o primeiro gol, depois também a Inglaterra fez ainda o segundo gol, e aí, cara, o primeiro tempo parece que a Inglaterra realmente matou o jogo ali no primeiro tempo. Depois do primeiro gol que o Senegal sofreu, o Senegal se desestruturou a mentalidade também dentro de campo, mas sobretudo esse jogo foi muito menos sobre desorganização. Eu acho que essa análise sobre o jogo do Senegal não precisa ser a partir disso, tá? Mas porque o Senegal realmente hoje bateu o teto, tá? Bateu o teto sem o Gueye, que é o principal ladrão de bolas, é o cara ali da contenção, é um cara que foi muito importante nos 3 primeiros jogos de Senegal, justamente porque conseguia controlar o meio de campo ali, conseguia combater no 1 a 1 os adversários nessa Copa do Mundo, e ele suspenso não jogou. E olha só, cara, no primeiro tempo, mesmo com o Cis e com o Nampalys Mendy, quem estava construindo o jogo por trás, basicamente, era o Koulibaly, cara. O Koulibaly é zagueiro. Apesar do Koulibaly ter um bom passe, né? A gente já conhece o bom passe do Koulibaly, cara. O Koulibaly foi muito pressionado ali. A Inglaterra pressionou muito ali a defesa, de vez em quando ali com um bloco médio, depois com um bloco mais alto. Então, induziu o Koulibaly sempre a ter que dar aquele passe para um jogo mais direto de Senegal. Então o Koulibaly acabou errando muitos passos no primeiro tempo, justamente porque serviu nesse papel de um zagueiro construtor, tá bom? Porque o meio de campo estava abarrotado ali, muito bem marcado, e não conseguia ter esse poder de construção, digamos assim, e
com a Inglaterra pressionando ali o setor defensivo de Senegal. O Koulibaly estava sempre sendo induzido ao erro, errando muitos passes, sendo que o ideal, e esse cenário foi até mesmo no segundo tempo, não era de Koulibaly, um zagueiro, por mais que tenha um bom passe, ser o construtor dessa equipe. Então, para vocês verem como fez falta um Gueye ali na contenção, tá? Conseguindo ser aquele ladrão de bola e tentando liberar os seus meias, né? A falta também que Kouyaté fez, né? O Kouyaté fez um jogaço contra a Holanda, mesmo não tendo vencido o jogo, se lesionou, não conseguiu voltar para esse Senegal e fez muita falta nesses outros dois jogos, mesmo o Senegal classificando para as oitavas de final. E hoje um jogador como o Gueye seria muito importante, que era um jogador ali que poderia jogar um pouco mais à frente, um jogador que poderia, nessa trinca de meio campos de Senegal, ser o cara, por exemplo, que entrasse mais na área, botasse o pé mais na grande área adversária, e Senegal não teve esse cara, apesar do Krépin Diatta ter começado como titular, e o Krépin Diatta nessa Copa do Mundo realmente foi quase nulo, né? Apesar de eu gostar do Krépin Diatta, de eu achar o Krépin Diatta realmente um bom jogador nessa seleção de Senegal, mas foi um jogador praticamente nulo, acabou perdendo a vaga ali na ala direita para o Ndiaye, que começou novamente como titular no jogo contra a Inglaterra, mas a Inglaterra jogou melhor, a Inglaterra realmente estava com seus jogadores, seus melhores jogadores, foi muito bem nas transições ofensivas, tá bom? Não deixou o Senegal jogar, principalmente a partir do seu meio de campo, anulou os meio-campistas do Senegal, e talvez os pontos positivos do Senegal hoje tenha sido ali o Ismaïla Sarr e o Boulaye Dia, tá bom? Os jogadores ali que mais tentaram, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Senegal basicamente já tinha aceitado, entre aspas, a derrota, e não é aceitado porque por uma fraqueza ou algo do tipo assim, é aceitado porque a Inglaterra realmente dominou o jogo e conseguiu controlar o jogo, mesmo nos momentos em que não estava tão bem assim no primeiro tempo. E essa vitória da Inglaterra, então, encerra essa campanha histórica de Senegal, não deixa de ser histórica, não é porque não foi para as quartas de final que não deixa de ser histórica. E, cara, é importante a gente falar, né, cara, como é um trabalho importante da Aliou Cissé. Eu sei que já renovou seu contrato até 2026, vai continuar em Senegal. Repetindo, vou fazer um vídeo depois dessa Copa do Mundo falando sobre o pós das seleções africanas dessa Copa, depois desse torneio. O que será das seleções africanas após a Copa do Mundo? Então, vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Mas hoje o Senegal, então, está eliminado da Copa do Mundo, foi até as oitavas de final, mas a sensação que me deu é que Senegal realmente bateu o teto ali sem Sadio Mané, que já não ia jogar a Copa do Mundo, e sem Pape Gueye, que hoje foi um jogador que fez muita falta nesse Senegal, que apesar de ter boas peças ali no meio de campo, com Pape Gueye, com outros jogadores ali como o Pape Matar, por exemplo, um belo jogador que eu acredito que deveria ter mais chances de jogar, mas esse meio de campo de Senegal também é muito disputado, tem muitas boas opções ali de segundo homem, de primeiro homem, então talvez por isso que o Pape Matar não teve tantos minutos como eu acho que deveria ter, porque sempre que ele entrou, ele fez bons jogos, mas aí tem Kouyaté, tem Gueye, tem Pape Gueye, tem o Cis, tem o Nampalys Mendy, é realmente uma disputa ali de gente grande, tá bom? Mas é isso, campanha histórica de Senegal, não porque Senegal perdeu o jogo para a Inglaterra que agora a gente possa fazer terra arrasada, falar que o trabalho da Aliou Cissé não presta, que o trabalho da Aliou Cissé é superestimado. Não, eu acredito que, repetindo, Senegal bateu o teto com a equipe que tem contra uma equipe como a da Inglaterra, que é uma equipe que me parece que pode ser que chegue longe, quem sabe classifique até sobre a França, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora a gente tem o jogo contra Marrocos, a única seleção africana, o jogo com Marrocos, perdão, a única seleção africana que vai aí representar o continente africano agora nessa Copa do Mundo, vai jogar contra a Espanha, e eu volto depois desse jogo de Marrocos e Espanha. Dia triste, cara, triste porque Senegal é o atual campeão africano, é talvez a seleção mais querida entre todos os fãs de futebol africano, dentro e fora do continente africano, então não é uma notícia que a gente gosta de dar, mas eu gosto também de perceber como nós somos privilegiados de assistir esse Senegal, dessa seleção com tantas estrelas, com tantos craques, essa seleção de, sobretudo, Aliou Cissé, o grande mentor dessa geração, o cara que levou Senegal até relativamente longe com uma seleção que não tem o seu craque, que é o Sadio Mané. Então isso não pode deixar de ser levado em consideração, tá bom?
Volto aqui uns dias com vocês. Deixa o like para me ajudar muito, ajuda muito o canal você deixando o like aqui ó, embaixo, não dá nem 5 segundinhos, tá? Indiquem esse canal, porque aqui a gente vai seguir falando sobre futebol africano, não importa quando. Durante a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, então só tenho a agradecer vocês que têm me apoiado, tá bom? Ó, Sadio Mané segue sendo o cara dessa seleção, Senegal segue sendo uma grande seleção, Aliou Cissé segue sendo um grande técnico. Aqui nesse canal, ninguém vai fazer terra arrasada não, tá? Deixa isso daí para analista de Twitter, para comentarista que é raso. Aqui não, aqui a gente não vai fazer terra arrasada com uma seleção que fez história em 2022, sendo campeã africana no começo desse ano, de 2022, né, batendo 2 vezes a seleção fortíssima do Egito com Salah e chegou nas oitavas de final sem o seu principal craque. Tamo junto e até o próximo vídeo e fé!